Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes darmos início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos tempo da transição, tempo da reflexão. Hoje, sexta-feira, é quando nos reunimos para que possamos entrar em sintonia com a corrente médica espiritual. Nossos irmãos, nossos companheiros, que sempre estão junto de nós. A misericórdia nos cura, o amor nos curará. Para este encontro, sugerimos que você coloque um copo com água, uma garrafa, uma jarra próximo a você. E estaremos aqui buscando entrarmos nesta frequência, para então recebermos aquilo que for de melhor para nossas vidas. Até já, em nome de Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação. Conforme anunciamos em nossa preleção, este é o dia, na sexta-feira, que nós temos o convite para entrarmos na frequência da corrente da cura. Não podemos nos esquecer que somos seres interdimensionais. Existe toda uma interação de entidades de outras dimensões que vêm estar junto de nós. E aqui estamos num planeta de provas e expiações, mas recebendo situações de mundos inferiores e de mundos superiores.
Eles interferem em nossos pensamentos e nossas vidas. Mas, acima de todos, paira a misericórdia divina. Paira a luz. Paira a paz. A cura. E esta cura nos foi demonstrada com a vinda do querido amigo Jesus. Este momento de oração e meditação, ele é extensível a quem quer você deseje ajudar. Esteja ele no plano físico ou no plano espiritual. Basta que você mentalize a pessoa e ela receberá essa energia, porque nós somos co-criadores da manifestação divina. Trazemos o nosso DNA espiritual, o DNA do Pai, do Criador, do Todo. Somos todos um. Pertencemos ao corpo divino, tal qual as nossas células, moléculas, que formam órgãos, que formam este corpo perfeito, somos nós em relação ao todo. Fazemos parte. E assim, vamos buscar, se desejarmos, recebendo este convite, recebermos o dom da cura, através do amor, através da reflexão, através da tomada de decisão, aceitando finalmente que somos todos irmãos. Estamos aqui para nos respeitar, para nos amar, para crescermos, para aprendermos a respeitar a diversidade, a respeitar os pensamentos, mas que não nos percamos na ira, no ódio, não nos percamos na violência. Vamos nos manter serenos, porque assim nos disse o Mestre. Se alguém vos bater numa face do seu rosto, vire-lhe também a outra. Isso significa não se vingar, não entrar na vibração da violência, e sim orar por aquele que nos ofende. E diante da tua luz e do teu amor, querido Jesus, nós estamos aqui reunidos nesta noite de luz. E vamos, então, convidando a todos e a todas para que busquemos uma posição de conforto. Sentemo-nos confortavelmente. Acomode-se, alinhe a sua coluna, tranquilize a sua mente, inspirando profundamente, e vá fechando os seus olhos, buscando trazer para o seu pensamento a luz, a paz, a certeza de que o Senhor é nosso pastor e nunca nos faltará. E assim, mantendo esse movimento de inspirações profundas e expirações suaves, feche os seus olhos, mentalize o nascer do sol que nos traz o novo dia. Mentalize a luz que surge, que rompe a escuridão e nos traz a vida. Esta é a luz de nossas vidas. E assim, para nos auxiliar a entrarmos em frequência, para recebermos o auxílio da corrente médica espiritual, nós iremos ler um capítulo deste livro, Jesus no Lar. Jesus no Lar é psicografia de Chico Xavier, ditada pelo espírito Neio Lúcio. E o capítulo de hoje é o 40. O venenoso antagonista. Diante da noite refrescada de brisas cariciantes, Filipe, de mãos calejadas, falou das angústias que lhe povoavam a alma, com tanta emotividade e amargura que aflitivas notas de dor empolgaram a Assembleia. E interpelado por respeitoso carinho de Pedro, que voltou a tanger o problema das tentações, o mestre contou pausadamente. O Senhor, nosso Pai, precisou de pequeno grupo de servidores numa cidade revoltada e dissoluta. E, para isso, localizou no centro dela uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos, que o amavam e lhe honravam as leis sábias e justas. Aí situados, os felizes colaboradores começaram por servi-lo brilhantemente.
fundaram ativo núcleo de caridade e fé transformadora, que valia por avançada sementeira de vida celeste. E tanto se salientaram na devoção e na prática da bondade, que o espírito das trevas passou a mover-lhes guerra tenaz. A princípio, flagelou-os com os morcegos da maledicência. Todavia, os servos sinceros se uniram na tolerância e venceram. Espalhou ao redor deles, logo após, as sombras da pobreza. Contudo, os trabalhadores dedicados se congregaram no serviço incessante e superaram as dificuldades. Em seguida, atormentou-os com as serpentes da calúnia. Entretanto, os heróis desconhecidos fizeram um construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor. Depois de semelhantes ataques, o gênio satânico modificou as normas de ação e enviou-lhes os demônios da vaidade, que revestiram os servos fiéis do Senhor de vastas considerações sociais, como se houvessem galgado os pináculos do poder de um momento para o outro. Entretanto, os cooperadores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíam toda a glória que os visitava ao Pai que está nos céus. Foi então que os seres escarninhos e perversos encheram-lhes a casa de preciosidades e dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Mas o conjunto amoroso, robustecido na confiança e na prece, recebia moedas e dádivas, passando-as para diante, a serviço dos desalentados e dos aflitos. Exasperado, o espírito das trevas mandou-lhes então o demônio da tristeza, que, muito de leve, alcançou a mente do chefe da heróica família e disse-lhe solene: És um homem, não um anjo. Não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições? Busca, antes de tudo, sentir a extensão de tuas fraquezas na carne. Chora teus erros, faze penitência perante o Eterno, clama tuas culpas. Registrando a advertência, o infeliz alarmou-se, esqueceu-se de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai por meio do próprio trabalho, na execução dos celestes desígnios e, entristecendo-se profundamente, acreditou-se culpado e criminoso para sempre, de maneira irremediável. Desde o instante em que demitiu a incapacidade de reerguimento, recusou a alimentação do corpo, deitou-se e, decorrido alguns dias, morreu de pesar. Vendo-o desaparecer sob compacta onda de lamentações e lágrimas, a esposa seguiu-lhe os passos, oprimida de inominável angústia, e os filhos, dentro de algumas semanas, trilharam a mesma rota. E assim, o venenoso antagonista venceu os denodados colaboradores da crença e do amor, um a um, sem necessidade de outra arma que não fosse pequena sugestão de tristeza. Interrompeu-se a palavra do mestre por longos instantes, mas nenhum dos presentes ousou intervir no assunto. Sentindo assim que os companheiros preferiam guardar o silêncio, o divino amigo concluiu expressivamente: enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. E assim fizemos a nossa leitura inspiradora. Essas leituras nos auxiliam para que nossa mente entre em sintonia. Entrar em sintonia significa nada pedir, é confiar, é sentir que já recebeu. Porque se nós, imperfeitos que somos,
habitantes de um planeta de provas e expiações. Queremos o melhor para nossos filhos. Que dirá a perfeição em relação a nós? Então, cientes desse amor infinito, vamos nos sentir já agraciados, fazendo a gratidão por estarmos sendo atendidos nas nossas necessidades espirituais e temporais, quer dizer, da matéria. E assim, eu convido para que todos nós façamos juntos o mantra do perdão e da gratidão, para que possamos possibilitar ainda mais uma sintonia intensa que nos favorecerá e a quem desejarmos. Se você ainda não o fez, faça-o agora. Feche os seus olhos. Repita mentalmente. Pai amantíssimo e misericordioso, humildemente te peço a permissão para que eu possa reportar-me a minha vida presente e minha vida passada. Para que eu possa pedir perdão a todos aqueles e aquelas a quem eu tenha magoado, ofendido, prejudicado, abandonado, entristecido, a quem eu possa, Senhor, ter usurpado. Peço perdão àqueles e àquelas a quem eu possa de alguma forma ter induzido para que adotassem atitudes e procedimentos que trouxeram e trazem colheitas amargas e difíceis. Peço a Ti, Senhor, que ensina-me a perdoar, para que eu liberte meu coração de qualquer mágoa, para que eu ore por aqueles que me ofenderam, para que eu confie plenamente que sois o nosso pastor e nunca nos faltará. E assim, nesta noite de luz e de paz, que fazemos a gratidão por já termos recebido as graças que você nos enviará, nós vamos humildemente te pedir, Senhor, que possamos mentalizarmos-nos diante de uma recepção hospitalar, levando conosco todos aqueles que queiramos ajudar, esteja no plano físico ou espiritual. Dirigiremos-nos posteriormente a uma grande enfermaria, sem paredes que nos separem, sem cortinas, camas colocadas lado a lado, separadas entre si por 80 centímetros. E vamos deitando mentalmente cada pessoa que nós queiramos ajudar, cada uma delas. Por último, deitaremos-nos nós. E à medida que formos deitando, formar-se-á uma grande corrente de luz, de espíritos abnegados, que são especialistas na cura da alma, onde estão a origem das nossas patologias. E assim, humildemente te pedimos, Jesus, atenda-nos, apesar de não sermos dignos. Receberemos, Senhor, tal qual aquela que lhe tocou as vestes, a cura, porque confiamos, porque façamos a gratidão por já estarmos sendo atendidos. E que possamos, durante o nosso sono físico, ao sermos visitados por esses irmãos que estão em sintonia conosco e com aqueles a quem estamos orando, para que possamos, aí sim, no atendimento profundo, despertarmos amanhã, já, totalmente curados, do nosso espírito iluminado, porque sois luz, sois paz, sois a cura, sois o amor. E vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão, gratidão, gratidão. Te pedimos, Pai, que as águas que foram eventualmente colocadas sejam fluidificadas, imantadas, benzidas. Seja, Senhor, transformadas no medicamento que complementará
essa energização que acabamos de receber. E a Ti confiamos, Pai. Porque à noite colocaremos novas águas, destinadas a receberem os fluidos celestes. E amanhã em jejum, ao ingerirmos essas águas, elas serão para nós o complemento da cura, a estabilização e o equilíbrio para a nossa jornada terrena. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Um abraço e humildemente agradecemos a oportunidade. E na próxima semana, com a permissão de Deus e da corrente espiritual, aqui estaremos reunidas, para o nosso momento de oração e meditação, em nome da luz divina. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Amém.